seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria, nos reunimos para a ceia do Senhor, nesse 14º domingo do tempo comum e celebração pelas vocações. As intenções desta Santa Missa: pelos falecidos, Maria das Dores Silva, Lucas Freitas Marques, Henrique Lenz, Marcos Marcelo, Isabel Cristina dos Santos, Lúcio Ricardo de Melo Alves e Gerson Ferreira Cleto. Pela saúde de Eva de Lourdes Batista da Silva, Franciele Gede, Ana Lúcia da Silva Aguiar, Daniel Frata, Rafaela Yumi, e em ação de graças pelo nascimento de Liz Abraão. Com alegria iniciemos nossa celebração cantando o número 335, e o celebrante e o padre celebrante desta celebração, Padre Santo, desculpa, me deu branco aqui, Padre Santo. Tu anseias seu vencer por salvação, tens desejo de abrir a escuridão, a luz de palpar teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre-me as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do nosso tempo, no vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa nos confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. Bom dia. Bom dia. Apesar do frio nos motiva a estarmos em comunidade, a estarmos juntos para celebrar. Mais do que o frio, penso que é o feriado. Pelo feriado, muitas aproveitam também para tirar um momento off, um momento de passeio com a família. Isso é bom, é oportuno. E nós que nos sentimos e estamos em comunidade, rezamos também por eles. Por esses que, de uma forma ou de outra, estão conectados, estão conexos com a nossa fé, com a nossa busca. E a busca qual é no dia de hoje? Nós refletirmos, nós nos aproximarmos da liturgia que nos propõe verdadeiramente a discernir em nossa vida o que verdadeiramente significa ser batizado. O que significa verdadeiramente o batismo que recebemos? Muitos de nós não pedimos, recebemos simplesmente, mas queremos confirmar com nossa fé, nossa devoção, o que recebemos e o que verdadeiramente carregamos, essa identidade que nos qualifica como cristãos, como católicos. E para isso nos colocamos diante do Senhor para bem celebrar e façamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de o Senhor nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O convite que a liturgia hoje nos faz é o de acolher o Senhor em nossas vidas, reconhecê-lo como nosso libertador e aceitar sua palavra e ensinamento como condição
para sermos realmente felizes e termos coragem para suportar as forças contrárias ao reino que Ele, Cristo, veio anunciar. Estamos rezando hoje pelas vocações. A palavra vocação significa chamar. Assim, a vocação é o chamado à nossa essência, à nossa atividade natural. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Cristo é o melhor caminho, qualquer que seja a nossa vocação, que pode ser sacerdotal, religiosa, familiar ou como leigos engajados. O importante é termos Jesus como nossa referência. Referência que nós temos, cada um tem uma referência em família, ou na família. Nascemos numa estrutura que nos referencia o pai, a mãe, o avô, a avó. Temos sempre uma referência a quem nós dedicamos e doamos a nossa confiança e queremos nos assemelhar. A criança, quando cresce, o que sucede? Psicologicamente, a criança, nos primeiros passos vai ir, começa, se é um menino, começa a utilizar os sapatos do pai, começa a caminhar e diz, poxa. E a menina, de uma forma ou de outra, buscando assemelhar-se à mãe. Essa guia, essa estrela guia. E nós queremos, em nossa fé, discernir essa estrela guia ou esta referência que nos faz, também nós sermos comunidade, sermos irmãos. Só que muitas vezes, nessa oportunidade que nos dá de sermos irmãos, nós dificilmente reconhecemos as nossas limitações. Nós queremos ser perfeitos em tudo que fazemos. Basta que alguém nos aponte o defeito quando nós reagimos. Aqueles que têm cabelo, nós somos cabelos. Reação de quê? De que não queremos ser julgados. Mas nós podemos com frequência. Não julgamos. Nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor em reconhecimento de nossas limitações. Diante dele, sem sermos julgados. E o façamos com o nosso canto e o modo de nós também buscar esta reconciliação do Senhor para a nossa vida, não para o outro. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade de nós.
número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz do nome celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, o unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos pelos falecidos Maria das Dores, Lucas Freitas, Henrique Guilherme, Marcos Marcelo, Isabel Cristina, Lúcio Ricardo e Gerson Ferreira. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo caído e dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia da palavra. Jesus, assim como os profetas, não foi aceito pelos seus contemporâneos e conterrâneos. Acolhamos, sem resistência, a palavra do Senhor que agora ouviremos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então, eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A esses filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensurdecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me encargo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e vamos aclamar ao Evangelho com o canto número 9 do folheto. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam:
De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres, e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes e impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho purifiquem os nossos pecados. Amém. Amém? Amém. Que assim seja. A liturgia desse 14º domingo nos convida e nos motiva verdadeiramente a refletirmos sobre o quê? Sobre o quê? Olha aqui mesmo. Força. Julgamento. O que mais? Muito bem. Não ter medo. Olha aí. O que mais? Pode. Eu gostaria de aglomerar essas ideias num princípio. O princípio de nós assumirmos a nossa condição de batizados. É o que nos identifica como tal. Essa identidade que nós carregamos, muitas vezes não sabemos por quê. Simplesmente caiu em nossas costas. E muitas vezes, muitos de nós que ficaram pelo caminho, que até receberam a mesma formação muitas vezes e foram para outro caminho, encontraram outros princípios. E aquele princípio que é da nossa, que nos continua ainda mantendo vivo e atuante na nossa vida, fazendo com que domingo de manhã estejamos em comunidade. Estejamos aqui, estejamos não para aparentar ao padre, à comunidade, mas é beber um pouco naquilo que nos alimenta, nosso princípio de fé. Nosso princípio queremos dizer, nosso princípio ético, nosso princípio espiritual. Mas, para isso, muitas vezes nós pensamos que não somos capazes. Basta que nos convidem para que façamos uma leitura, ou rezamos as preces, como que é nossas pernas começam a trabalhar. Por quê? Não estou preparado para isso. E muitas vezes nós pensamos que o outro sim. E vamos e crescemos nesse princípio, tentando, como nós dizemos, cada um coloca o seu modelo a qual gostaria de ser como tal. Mas Paulo vem a propor uma outra realidade hoje. Paulo, na leitura de hoje, para entender um pouco o princípio, pegamos na primeira leitura da carta do profeta quem? Ezequiel. E Ezequiel diz o quê? Ele foi chamado para estar com o povo no exílio. O povo que se tornou judeus, o povo judeu. 70 anos ficaram no exílio na Babilônia. E esses 70 anos foram sempre fiéis. E propriamente dito, aqui está verdadeiramente o relato de que Ezequiel diz: mas quem sou eu? Eu sou um pobre, miserável. E o Senhor Javé o chama e diz: você vai ter chama-se filho do homem. Identifica Ezequiel como tal. Filho do homem quer dizer limitado.
não um super-herói. Limitado. Você vai, não porque você é forte, é o super Tarzan. Ele verdadeiramente é o que se coloca em sua condição de limitado. Não que diz o Senhor. Nesses momentos que você se sente fraco, é aí que se responde. Não pela tua capacidade própria, mas pela graça. E de aqueles cabeçudos, e de aqueles cabeça de pedra, não é? Cabeça dura e coração de pedra. E de quem é Ezequiel? Um profeta. O que é ser profeta? Nós temos profetas hoje. Na nossa sociedade temos profetas. Na nossa igreja existem profetas. E o que entendemos por ser profeta? Ser profeta é quem tem coragem de anunciar e denunciar. Aí nos enquadra em, não é? Revolucionário. Ser profeta é quem tem coragem de anunciar e denunciar. É quem está com um olho na palavra e o outro na realidade que está vivendo. E nós muitas vezes passamos desapercebidos. Vivemos num ambiente, mas não percebemos que isso sucede hoje. E sempre quando alguém fala alguma situação, basta ver na nossa igreja, existe carência de profetas? Existe. Existiram profetas significativos na nossa história da igreja, nossa história de fé? Existiram. Um dos profetas que nós marca cada um de nós é a nossa mãe. Ela foi uma profetisa verdadeiramente. Nos tirando da orelha quando deveria ter tirado, não? Desculpa a expressão. Nos encaminhando no caminho que deveríamos encaminharmos. Por quê? Que tinham um olho na palavra e outro na realidade. Agora em nós, e a nosso no sentido de assumirmos nossa condição de profeta, nós não deveremos também nós sermos estes, assumirmos esta condição também em nossa vida, a partir desta mesma fé que nos anima e nos fortalece. Somos motivados ou não? Por quê? Daí o Evangelho veio existir. O Evangelho é propriamente uma resposta, uma reflexão ao que vem acontecendo. Jesus aparece no meio dos seus, da sua comunidade. Na sua comunidade começaram a questionar: ei, de onde vem tão grande sabedoria? Quem foi o maestro dele? Nós não conhecemos ninguém. Quem ensinou ele? Quem foi? O seu Joãozinho? Porque toda a comunidade tem uma série de maestros, líderes espirituais. Perguntavam-se: de onde veio tal grande sabedoria? É o que acontece. O que falamos há pouco. Basta que alguém nos chame a atenção em uma situação, em situação. Nós, o que acontece conosco? Nós não aceitamos. Sequer escutamos e vamos logo contra a postura. Isso é conosco. Alguém nos chama a atenção de alguma coisa, de um acontecimento, de uma ação que fizemos ou deixamos de fazer, nos chama a atenção simplesmente. Qual é a nossa reação? Não escutamos, mas começamos o quê? Denegrir a outra. Mas quem és tu para me dizer isso? Tu não é aquele. Olha tua vida. Olha aí, moço.
Paulo a Coríntios, é a segunda carta, está respondendo que foi a primeira carta de São Paulo a Coríntios. Por quê? Porque Paulo foi denegrido, colocado em terra a sua condição. Questionavam Paulo porque ele queria anunciar ser profeta, mas não diziam a Paulo: mas quem eres tu, cara? Nem conheceste Jesus? Mas quem és? E Paulo, o propósito da segunda carta, de uma parte da leitura de hoje, é em resposta a esta condição que haviam colocado Paulo e seu testemunho como algo supérfluo. E ele está dizendo: não é por mim, Paulo diz. Aqui não entendemos o que aconteceu com Paulo, se foi uma doença, se sofria de alguma situação, mas dizer, eu tentei com a minha limitação física ou espiritual, para que não assumisse, para que não pensasse que eu sou um super. O que acontece muitas vezes em nossa igreja? Em nossa igreja muitas vezes acontece o contrário. Quando começamos a falar bonito e chamar multidões, sobe para a nossa cabeça. Sobe para a nossa cabeça. E pensamos que o que deveria ser um meio se torna um fim. Somos um meio para quê? Para ajudar a cada um a encontrar o caminho da fé. Mas quando sobe para a cabeça, que diz Paulo está dizendo: graças ao bom Deus que eu me fui cravado no espinho do demônio, na minha pele, na minha carne, para não deixar que esta poder subisse por ti. Muitas vezes nós atuamos desta forma. Ai, como gostam de mim. Não pode, na comunidade não vai ser a mesma se eu não tiver. A comunidade não será a mesma se eu não tiver. Eu sou indispensável. Isso sucede em muitas situações. Trabalho muitas vezes. E o que nos está propondo verdadeiramente? Quanto é difícil nós sermos nós mesmos, como as nossas origens. Olha que bonita a frase que eu vou dar. Um profeta só não é estimado que em sua e em seus. Vocês já tentaram falar da vossa fé para os nossos familiares? Quanto difícil é? Quanto difícil é? Nós muitas vezes encontramos líderes em nossas comunidades que são animados, são fogos, mas é como Paulo tem um espinho na carne, porque gostaria que começasse esta animação com os nossos próprios de família, mas nem sempre é assim. É o espinho na carne que nos faz voltar e dizer: poxa, necessitamos de quê? Da força, da graça. Da graça. Só a graça nos basta. É o que está dizendo a Paulo. Só a graça de Deus. E quando nos sentimos fracos, aí que vemos que somos fortes. Mas não sempre, não é sempre fácil reconhecer. Porque quando nos sentimos fracos é que nos colocamos no fundo do poço. E pensamos que não existe oportunidade. É um convite, uma chamada de atenção, como dizia o princípio, a refletirmos sobre a nossa condição de batizados, essa identidade. Porque no Antigo Testamento, para os judeus e para o povo de Israel, existiam 3 condições. Sacerdote, a linha sacerdotal, a família de Levi, quem nascia desta família era sacerdote, profeta,
aqueles que eram os videntes, que diziam a profecia, que é diferente do que nós entendemos dos profetas. E rei. Os reis eram, a condição de rei era também de família, descendência da família real. Esse era o povo de Israel. Mas nós, com o nosso batismo, recebemos esses 3 níveis de consciência de nossa fé. É o que nos faz ungidos como reis, sacerdotes e profetas. Nós já adotamos no nosso batismo esta condição de reis, sacerdotes e profetas. É o que nos faz a unção que recebemos. É a partir desses 3 princípios. Portanto, nós somos ungidos da mesma forma. E somos capacitados também para expressar esta nossa ser profético, a partir de nossa condição, a partir de nosso batismo. Portanto, o convite é coragem, constância, e só pela graça de Deus. E tomar uma consciência, no final da primeira leitura, nos basta. Lemos juntos? Diz assim o último parágrafo: quer que escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Nos basta. Se vamos ser escutados, se vamos ser atendidos, não depende de nós. É o semeador. Quer escute, quer não. Quer me aceite, quer não. Quer me julgue, quer não. Uma só consciência. E eu estou fazendo, assumindo a condição, esta que me foi dada de sacerdote, pastor e rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos juntos nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, com fé e confiança, dirijamos ao Senhor nossas preces, suplicando confiantes. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, vós dissestes que o profeta só não é estimado em sua pátria. Dai-nos manter a coragem profética, mesmo quando não somos compreendidos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, vós percorrestes as cidades, anunciando o reino de Deus. Concedei à vossa igreja em São Paulo o espírito missionário que nos faz sair ao encontro das pessoas, anunciando a vossa palavra. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, em nossa fraqueza, que vossa força se manifesta. Concedei-nos receber de vós a renovação de vossa graça batismal, para que possamos corresponder à vocação de profetas que recebemos no dia do nosso batismo. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, viestes ao mundo para anunciar a chegada do Reino. Dai-nos acolher este convite de conversão. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, e fazei-nos atentos à vossa palavra, vós que reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar e
345 do Livrinho. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao que criado me desse, coração para sonhar e quero sempre abater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Quero que o teu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos de sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que esse sacrifício celebrado em honra de vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida no vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor de vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem e, contemplando a glória de vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo que criastes celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é
para que ao procurarmos vos encontrasse. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. De tal modo, mais santo amastes o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes nosso próprio Filho, para ser nosso Salvador, encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Jesus viveu em toda a condição humana, menos por pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou a vós, ó Pai, como primeiro dom dos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso, nós vos pedimos, ó Pai, que esse mesmo Espírito santifique estas oferendas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que nos deixou em sinal da eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto cearam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-nos graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita, e esperamos a sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E olhai com bondade a oração que destes à nossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nós tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrando-vos de todos pelos quais vos oferecemos esse sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Otílio e seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta,
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz de nosso Cristo, e de todos os defuntos dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, o nosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo o bem e toda a graça. E digamos juntos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Como comunidade, queremos rezar as mesmas palavras, a oração que o próprio Senhor nos ensinou e nos deixou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E juntos peçamos pela paz. Senhor Jesus Cristo, Que disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a sua palavra e eu serei salvo. Que o
canto número 340 do livro. Provavelmente, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Oremos. Nós nos pedimos, Senhor, que, enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
domingo pelas vocações, eu convido a todos a pegarem a folhinha, o número 20 da folhinha, a oração pelas vocações. Vamos rezar juntos e pedir a Deus que fortaleça a nossa vocação, né, de pais, de mães, de jovens, né, nas nossas profissões, para que Deus nos instrua, nos acompanhe e sempre nos mostre o caminho, e para que nós saibamos olhar para este caminho todos os dias que Ele nos apresenta. Rezemos juntos. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. que o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo para todos. Ó Consolata, Virgem formosa dos missionários, Mãe carinhosa do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos o teu carinho, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. Brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. O Evangelho, luz e verdade, aclare os passos da humanidade. Virgem Maria,